Bom, turminha, hoje nós iremos falar sobre equações. A aula da passada nós falamos sobre expressões algébricas, né? Hoje nós vamos falar sobre equações. Então, no livro de vocês, na página 140 por diante, vocês têm aí o conceito de equações, mas eu vou falar para entender. O que é uma equação? Gente, não é nada mais, nada menos do que uma expressão matemática ou uma sentença matemática, né, que tenha uma igualdade e pelo menos um termo desconhecido. Eu posso dizer o que, com outras palavras, que são as expressões algébricas que contém uma igualdade. Para ser uma expressão algébrica não tem que ter a letrinha, então pronto, tá? Nós vamos pelo conceito de matemática e equações. Equações, tá? São todas as sentenças matemáticas expressa pela igualdade e tem que ter pelo menos um termo desconhecido, ou seja, esse termo desconhecido é a letrinha. Então tem que ter a letrinha e tem que ter uma igualdade na tua expressão. Se tiver a letrinha e tiver uma igualdade na tua expressão, essa expressão, essa sentença é batizada de equações, tá bom? E grave isso na mente de vocês. As letrinhas de uma equação é batizada, é chamada de incógnita, tá? Então vamos ao exemplo aqui, ó. Ó, eu tenho aqui essa sentença aqui, ó, essa expressão matemática, veja, ela tem a igualdade e ela tem a letrinha. Então ela é uma equação onde a incógnita é a letrinha X, ó, tá? Incógnita é a letrinha, é o termo desconhecido, é aquilo que é desconhecido e quer saber o resultado, bom? Ó, aqui, ó, veja, eu tenho aqui essa expressão matemática, eu tenho essa sentença matemática aqui, ó, veja, eu tenho a igualdade e tem a letrinha, tem que ter pelo menos uma letrinha, tá? Então, se eu tenho a igualdade e tenho uma letrinha, essa sentença é batizada de equação. Então, quem é a nossa incógnita agora? É o Y. Aqui mais uma vez, veja, ó, eu tenho a igualdade, o sinal de igualdade, e tenho letras. Então, isso aqui é uma equação. Então, tá aqui, ó. Só que essa equação, ela é formada por três incógnitas. A incógnita A incógnita B e a incógnita C, tá bom? Vocês vão encontrar tudo isso no livro de vocês a partir da página 140, tá bom? E aqui, ó, para nos ajudar melhor, eu dei aqui, ó, 3 contra-exemplos do que não são equações. Veja, aqui eu tenho a igualdade. Mas por que isso aqui não é uma equação? Porque está faltando a letrinha. Para ser uma equação, tem que ter a igualdade e tem que ter a letrinha. Eu tenho a igualdade, mas não tenho a letrinha. Então, por isso que isso aqui não é uma equação. Já nesse outro exemplo aqui, vocês poderiam dizer, ah, isso é uma equação. Não é uma equação. Por quê? Mas não tem a letrinha? Tem que ter a letrinha e tem que ter a igualdade. Isso aqui é uma igualdade? Não. Isso é chamado de desigualdade. É um sinal de menor, tá? Então, por isso que isso aqui não é uma equação. Porque isso aqui não é uma igualdade. Tem que ter os dois, gente. Tem que ter a igualdade e tem que ter a letra. Então, aqui, ó, tem a letra, mas não tem a igualdade. Então, por isso que não é uma equação, tá bom? Veja, aqui também não é uma equação, porque nem tem a letrinha, isso aqui é uma desigualdade, também não tem o sinal da igualdade. Então, a equação tem que ter a igualdade e tem que ter a letra. Se não tiver os dois, aqui, ó, ele deixa de ser equações, ok? Certo? Então, simples, ó. Equação, toda sentença que tem igualdade e pelo menos uma letrinha. Se não tiver isso aqui, não são equações. Tem que ter os dois ao mesmo tempo, tá bom? Agora nós vamos falar sobre membro de uma equação. O que é membro de uma equação? Gente, ó, quando a gente tem uma equação, a igualdade, ó, separa a nossa sentença, a nossa expressão em duas partes. Então, a parte antes do sinal da igualdade, que eu costumo dizer que é o lado esquerdo, tá? E depois da igualdade, que é o lado direito. Então, cada um desse lado aqui é chamado de membro da equação. Então, a expressão que vem antes do sinal da igualdade é batizada de primeiro membro. E a expressão que vem depois do sinal da igualdade é batizada de segundo membro. Então, aqui, ó, quem é o primeiro membro da nossa equação? Então, o primeiro membro da nossa equação é essa expressão que vem aqui antes da igualdade, que é quem, ó? 2x, tá, ó? Menos 3, tá? Quem é o segundo membro? É essa parte aqui, ó,
tá, ó, que vem depois da igualdade. Então, qual é a expressão que vem depois da igualdade? 3x menos 2. Nesse caso aqui, ó, primeiro membro, x mais 7, segundo membro, 0. Primeiro membro, 6y menos 1, segundo membro, 4y mais 3. Primeiro membro aqui, ó, 3b mais a menos c. Segundo membro, que vem depois da igualdade, é só o 0. Então, simples. Ó. Então, o primeiro membro é o que vem antes do sinal da igualdade e depois da igualdade nós temos o segundo membro, ok? Nós vamos falar agora sobre equações do primeiro grau. Tem a equação do primeiro grau, tem a equação do segundo grau, tem a equação do terceiro grau, tem a equação do quarto grau e assim por diante. O grau de uma equação, pessoal, é determinado pelo maior expoente da incógnita. Então, observe que nesses dois exemplos aqui, ó, o maior expoente da incógnita é um que não aparece, ó, tá? Ó, o maior expoente da incógnita, tá vendo, ó, é 1. Então, quando o maior expoente da incógnita for 1, a equação ela é batizada de equação do primeiro grau. Então, esses dois exemplos aqui, ó, 2x mais 3 igual a 0 e 5x menos 3 igual a 4x, são exemplos de equações do primeiro grau. Tá bom? É onde nós vamos nos aprofundarmos. Então, no sétimo ano, a gente aprofunda só os estudos de equações do primeiro grau. Então, o segundo grau a gente estuda a partir do ano que vem. Bom? Então, por isso que é chamado, é batizado. Essas equações aqui, ó, é batizada de equação do primeiro grau, porque o maior expoente da incógnita, ou seja, da letrinha, né, é 1. Quando o expoente, o maior expoente da incógnita, ó, como é o caso desses dois exemplos aqui, ó, for 2, a equação é chamada de segundo grau. Segundo não vem de 2, né? Segundo vem de 2, então é equação de segundo grau, ok? Então, ó, nós não vamos nos aprofundar no estudo da equação de segundo grau, isso só no próximo ano, tá? Então nós vamos estudar a equação do primeiro grau, porque quando você vê, o que é uma equação do primeiro grau, tá? É quando o maior expoente da incógnita for 1, ok? Certo, turminha? Então vamos lá, ó, vamos continuar. Aqui eu tenho aqui, ó, um exemplo de uma situação aqui, de uma balança aqui, ó, tá bom? Então observe, a balança é o modelo que a gente tem, porque a igualdade não equilibra a tua expressão. Se eu tenho o sinal da igualdade, estou querendo dizer o quê? Que a expressão que está do lado esquerdo é igual à expressão que está do lado direito. Então, quando a balança está equilibrada, nós temos essa igualdade. Então aqui, ó, eu tenho, ó, 3 objetos aqui de pesos iguais e desconhecido aqui, ó. Tá bom? Mais um peso de 10 kg. Se equilibrou com 2 objetos de mesma massa desse aqui, também de pesos iguais a esses 3 aqui, são iguais, ó, tá, ó, com um peso de 12 kg. Então, qual é a equação matemática que vai representar essa situação aqui que aparece na balança? Então, veja, como eu não sei qual é o peso de cada um, a massa, tá, de cada um desses objetos aqui, você pode representar por uma incógnita. A incógnita, né, a letrinha que representa o desconhecido. Então você pode chamar isso de A, você pode chamar isso de B, você pode chamar de Y, você pode chamar de X. Então eu vou chamar de X, ó. Se eu tenho um peso X com mais outro X com mais outro X, então eu tenho 3 pesos X, ó, não é? Então que eu vou chamar aqui, ó, de 3X, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Então 3X, ó. Não são 3 objetos de peso X, 3 vezes X, 3X, somado com um peso de 10 kg. Então, essa massa aqui que está nesse prato da balança aqui vai ser igual ao que está nessa aqui, ó. 2 objetos de peso X, que vai ser 2X, tá? Mais, ó, um peso de 12 kg. E aqui nós escrevemos a equação disso aqui, ó. Já aqui eu tenho outra situação, ó, tá? Eu tenho outra situação aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, 2 pesos de massa X mais 5 é igual, né, se equilibrou com um peso de massa 3 kg e outro de 6 kg. Então, ó, se eu tenho aqui 2 pesos, ó, então 2x, quando já vinha marcado aqui com a letrinha, tudo bem. Quando não vier, você pode representar qualquer letrinha. Vai ser igual, mais, tá, o peso de massa 5 kg, que vai ser igual, ó, a um peso de massa 3 mais um peso de massa 6, que nós já poderíamos somar isso aqui direto, né? 3 com 6, vamos colocar 9. Ó, então aqui, ó, 2x mais 5, aqui não tem como eu juntar, é que são diferentes, é igual a um peso de 3 com peso de 6, que é igual a 9.
Ok, turminha? Certo? Então,